Você é empresário e tem dúvidas em como retirar o dinheiro de dentro da sua empresa de forma correta para evitar tributação? Fique conosco nesse vídeo porque nós vamos explicar de forma detalhada o Prolabore, a distribuição de lucro e como você pode usar isso de forma estratégica para não pagar impostos ou diminuir os impostos que você já vem pagando. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder mais nenhum conteúdo desse importante para você empresário. Bom, eu sou o Douglas, contador aqui do Santos Contabilidade Digital e hoje nós queremos trazer para vocês empresários a diferença entre distribuição de lucro, prolabores e como vocês podem fazer a retirada correta de dentro da empresa de vocês, principalmente agora, a partir de 2026, com a nova tributação sobre lucros. Então, se você está com essa dúvida, preste atenção nesse conteúdo, porque isso vai ser de extrema importância para você diminuir impostos e até mesmo isentar impostos que poderiam ser cobrados lá na sua declaração de imposto de renda. Bom, primeiramente nós teremos que explicar aqui para vocês o que é o Prolabore. O Prolabore ele é conhecido como o salário dos sócios, os sócios da empresa. Os funcionários têm os seus salários e os sócios que trabalham na empresa, eles têm o Prolabore. E esse Prolabore ele tem que ser de pelo menos um salário mínimo. Então você fica livre para definir o seu Prolabore que você vai registrar lá na folha de pagamento da sua empresa. Sobre esse Prolabore, ele incide uma tributação de 11% a título de INSS, é a sua contribuição de INSS que você vai utilizar lá na sua aposentadoria, enfim, para fins de licenças, de benefícios que possam vir a acontecer, às vezes uma licença maternidade, um acidente e tudo mais, e por conta da contribuição de INSS você vai receber o benefício. Então, sobre o Prolabore incide o INSS e também incide imposto de renda, que a partir de 2026 a tabela de imposto de renda está isenta até 5 mil. Então, se o seu Prolabore é menor que 5 mil reais, você também não vai ter tributação de imposto de renda sobre ele, certo? Então, o Prolabore, resumidamente, ele é o salário do sócio, que você vai definir, juntamente com os demais sócios, um valor razoável, que não afete a operação da empresa, e esse valor você vai mensalmente fazer a retirada dele com as devidas tributações de INSS e imposto de renda, caso ultrapasse 5 mil reais. Já a distribuição de lucro é o lucro que a empresa tem dentro de um determinado período. Que período que é esse? Todo contrato social de uma empresa pode prever se a distribuição de lucro ela pode acontecer de forma mensal, trimestral, semestral ou anual. Vocês podem definir isso no contrato social da empresa de vocês. Geralmente o pessoal deixa acumular um certo período, né? É um período um pouco mais extenso e faz a distribuição de lucro. Tem empresários já que fazem distribuição mensal, mas isso tem que estar devidamente registrado no contrato social, a forma que a empresa, ou as formas que a empresa pode distribuir lucro de acordo com a contabilidade, o balanço apurado. É importante mencionar também que para distribuir lucro, a empresa tem que estar com a contabilidade em dia, tem que estar com os impostos em dia. Empresa que tem impostos atrasados não é permitido fazer a distribuição de lucro. Então, se a sua empresa tem impostos atrasados, você tem que tomar cuidado para não distribuir lucro, porque isso o fisco pode entender e caracterizar como retirada de Prolabore e não como distribuição de lucro, e aí somar com o Prolabore você já tira e ter uma tributação muito alta, porque geralmente a distribuição de lucro ela é um valor mais elevado, certo? Até o ano passado, em 2025, a distribuição de lucro era totalmente isenta de impostos, tanto de INSS, nós estamos explicando aqui a diferença, então lá no Prolabore você tem a incidência de INSS e imposto de renda, e até ano passado a distribuição de lucro não tinha incidência de INSS e também nem tinha incidência de imposto de renda. Agora, a partir de 2026, através da lei número 15.270, a tributação de lucros, eles vão ser tributados pelo imposto de renda quando a distribuição for acima de 50 mil reais. Então agora você, empresário, tem que cuidar como que você vai fazer a distribuição de lucro para evitar essa tributação. Mas nós temos essa diferença a partir de 2026, que a distribuição de lucro ela pode ser tributada dependendo do valor. Quanto à questão de INSS, não tem incidência nenhuma sobre a distribuição de lucro. Então aqui já fica o alerta para você, empresário, que tem o costume, ou tem um lucro muito alto, ou que tem o costume de às vezes acumular um certo valor na conta da empresa, acumular o lucro na empresa para depois fazer a retirada para o CPF. Você tem que tomar cuidado, porque se essa distribuição passar de 50 mil por CPF, você vai ter uma tributação, uma retenção na fonte, na verdade, de 10%. Esse imposto fica retido para o governo e quando você, sócio, for declarar o imposto de renda da pessoa física, vai ser calculado o seu imposto de renda lá na declaração de pessoa física. Se der um valor a maior, você paga a diferença. Se der um valor a menor lá na declaração do imposto de renda do que já foi retido, você recebe a diferença a título de restituição. Então, a partir de 2026, a distribuição do lucro tem esse detalhe a mais e é muito importante você criar estratégias, sentar com o seu contador, criar estratégias para você distribuir lucros e evitar essa tributação. Então, em resumo, o Prolabore ele remunera o trabalho mensal do sócio
ele tem tributação de imposto de renda e de INSS, né, e ele é um pagamento mensal. Já a distribuição de lucro, ela pode ter um pagamento mensal, trimestral, semestral ou até anual, geralmente são valores maiores, e claro, a empresa precisa ter o lucro contabilizado para poder ter a distribuição de lucro. Já o Prolabore não, ele acaba sendo uma despesa mensal da empresa, vai diminuir os lucros da empresa, o Prolabore. Então agora, se uma empresa não tem o lucro contabilizado, infelizmente não tem como distribuir lucro para o sócio. Então, em resumo, essa é a diferença dos dois. Lembrando que agora, em 2006, a tributação, os lucros têm uma tributação de 10% caso ele seja distribuído acima de R$50 mil por mês por CPF. Quais são os erros mais comuns que os empresários cometem? Primeiro, não definir um Prolabore mensal para ele, querer retirar tudo a título de distribuição de lucro, onde às vezes no contrato social nem prevê uma distribuição de lucro mensal. Isso o fisco pode entender como retirada de Prolabore sobre o valor total e tributar lá no imposto de renda. Muitos empresários também querem fazer distribuição de lucro com os impostos em atraso. Isso também é errado, também tem risco com o fisco e é muito comum os empresários brasileiros quererem distribuir os lucros com esses impostos atrasados. Não ter uma contabilidade regular, né, e aí não tem o lucro apurado, acabam fazendo antecipações de lucro de um lucro que nem existe, né, ou não está apurado ainda perante contabilidade, é um erro muito comum. E o principal deles é misturar a conta física com a conta jurídica, né, pagar despesas de dentro da conta jurídica, que na verdade são despesas do teu CPF. Isso pode ser contabilizado como uma distribuição de lucro, e agora em 2026, com a tributação dos lucros, se você estiver gastando muito dentro da pessoa jurídica, gastos que são da pessoa física, tudo isso a título de distribuição de lucro, você pode ter uma tributação de algo que na verdade nem é lucro. Então por isso você precisa separar aquilo que é Prolabore, aquilo que é distribuição de lucro, aquilo que é do teu CPF e aquilo que é do teu CNPJ, para evitar tributação e não pagar imposto da vez de um lucro que nem é lucro. Então tem que ter muito cuidado a partir de agora de 2026 para fazer essa separação de pessoa física e pessoa jurídica. Em resumo, era isso que nós queríamos passar para vocês, a diferença entre Prolabore e distribuição de lucro, principalmente agora em 2026 que nós temos uma nova tributação sobre os lucros, né? Esse cuidado da distribuição de lucro acima de R$50 mil, você procurar estratégias para diminuir o imposto, buscar novas estratégias de como distribuir esse lucro, né? Como escapar dessa tributação de forma totalmente legal e sem riscos com a Receita Federal. Nós, do Santos Contabilidade, estamos à disposição para tirar as suas dúvidas, te ajudar com essas estratégias. Nós já ajudamos diversos empresários na reta final do ano passado a isentar muitos lucros que eles já tinham dentro da empresa quando essa nova medida foi implantada, e estamos à disposição para ajudar você também. E antes de finalizar o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe também com seus colegas empresários. Um grande abraço e até mais.